Vamos falar agora sobre a crise de 1383 a 1385. Vai ser essa crise que vai fazer a transição entre a dinastia de Borgonha e a dinastia de Avis. Então, a primeira informação que a gente tem é a seguinte: em 1383, Dom Fernando I morre. E quem era o herdeiro do trono? O herdeiro do trono era a filha dele, Dona Beatriz. Só que Dona Beatriz tinha poucos meses antes casado com o rei de Castela. Aí vejam a complicação. Como era esse contrato desse casamento em relação à sucessão? Era o seguinte: Dona Beatriz, casada com o rei de Castela, estava em Castela. Ela não iria assumir o trono. Ela deixaria o trono para uma regente, que era a mãe dela, a Dona Leonor Teles, que, se vocês lembrarem, não era bem vista pela população. Tinha apoio de parcela da nobreza, mas ela não era amada pelo povo português. Ela, na verdade, desde o casamento dela com o Dom Fernando I, que ela era mal vista, enfim, ela não agradava, nem de longe a maioria, tá? Então ela não agradava, não. Então o que acontece? Ela deveria reger o trono até quando? Até quando Dona Beatriz tivesse um filho varão com 14 anos. Então, se Dona Beatriz tivesse um filho e ele completasse 14 anos, ele deveria assumir o trono. Até lá, a regência ficaria com Dona Leonor Teles. Acontece que aqueles nobres que não estavam satisfeitos com aquela situação achavam inadmissível ficar sendo governados por Dona Leonor Teles e começaram a incitar o povo, a população, contra ela. E falava-se no nome, então, de um irmão bastardo do Dom Fernando, que era, o nome dele era Dom João, e esse Dom João era mestre de Avis. O que era a Ordem de Avis? Era uma ordem militar, religiosa, criada no século XII para defender a cidade de Évora dos mouros. Então, o mestre dessa ordem, o mestre de Avis, Dom João, era filho bastardo do rei Dom Pedro I, que é o pai do Dom Fernando, que morreu e deixou a regência para Dona Leonor Teles. Então, o povo estava sendo incitado a apoiar esse irmão do rei falecido como regente do reino. Pronto. Aí o que aconteceu? Eles planejaram... Só um detalhe, veja. Esse filho da Dona Beatriz, que quando tivesse 14 anos assumiria o trono de Portugal, você pode pensar assim, tá, ele também não era herdeiro do trono de Castela, como é que ficava isso? Ele ia compartilhar as duas coroas? Não. O rei de Castela, também chamava Dom João I de Castela, ele tinha outros filhos mais velhos de outro casamento, antes da Dona Beatriz. Então, o trono de Castela não tinha a menor chance de cair no colo do filho da Dona Beatriz, tá bom? Ele seria herdeiro da coroa portuguesa. Tá, então qual foi o plano que elaboraram, essa parcela dos nobres elaborou para tirar Dona Leonor e colocar o mestre de Avis no lugar dela? Foi assim: havia um conde de Andeiro, que era muito próximo de Dona Leonor Teles, muito influente. Então, o acordo foi o seguinte: o Dom João iria matar esse conde de Andeiro num dia pré-determinado. Nesse mesmo dia, então vamos aos fatos. O Dom João, no dia combinado, dá uma punhalada, né? Chama lá o conde de Andeiro: vem cá, meu amigo, vamos conversar aqui nesse canto. Quando eles vão lá, ele dá uma punhalada no conde de Andeiro. Na mesma hora, um pajem, um garoto, foi enviado para as ruas de Lisboa para gritar, avisar que o conde de Andeiro, que acabou de ser assassinado, tinha prendido o mestre de Avis e queria matá-lo. Então a população, que já estava incitada em favor do Dom João, corre para o palácio. E assim, a turba vai destruindo tudo pelo caminho. Chega lá, eles dominam a guarda do Palácio Real. Nesse momento em que eles estão putos porque o conde de Andeiro ia matar Dom João sai na janela
e ele é aclamado entusiasticamente pelo povo. Muito bem, o que acontece depois disso? A dona Leonor Teles percebe o que está acontecendo, vê que está sendo feita uma trama contra ela, que o povo está totalmente a favor do irmão do marido dela que morreu, e ela foge de Lisboa. Quando ela foge de Lisboa, ela faz contato com o rei de Castela e convida o rei de Castela a invadir Portugal, alegando que Dona Beatriz, de fato, era, né? Alegando que Dona Beatriz era a herdeira da coroa. Mas vamos falar ainda do que Castela vai fazer, não, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Né? Porque aí eu vou fazer um vídeo só para falar sobre isso, que é a Batalha de Aljubarrota. Vou chegar lá com calma. Então, depois dessa traição da Leonor de Castro, provavelmente até compreensível, né, o que ela fez, porque de fato ela era regente e ela sofreu um golpe, digamos assim. E a reação dela, por mais que seja uma espécie de traição contra a própria pátria, já convocando o rei de Castela para invadir Portugal, ela é compreensível, já que Dona Leonor tinha em conta que a filha dela era a herdeira legítima do trono. Mas o fato é que, diante da traição de Dona Leonor, o povo que já tinha aclamado ali entusiasticamente o mestre de Avis, faz o quê? Diante da traição dela, aclama o mestre de Avis, Dom João, como regente e defensor mor do reino de Portugal. E aí, Dom João vai se tornar regente de Portugal. Não rei ainda, regente de Portugal. Acho que deu para entender, né, pessoal? Espero que tenha dado. Vou lembrar vocês mais uma vez, eu tenho um canal no Telegram e lá eu estou postando... só postei um episódio por enquanto, mas toda semana eu pretendo postar um episódio de um podcast que eu estou fazendo. Esse podcast ele não para aprofundar, para tratar de alguns temas de história do Brasil, que eu não vou tratar aqui. Então, por exemplo, escolher uma obra, um livro e expor o conteúdo desse livro lá bem pausadamente, com muita tranquilidade, com muitos detalhes, de forma pormenorizada. Escolher um determinado tema e gastar aí bastante tempo estudando ele minuciosamente. Então, não é a proposta aqui, é uma visão panorâmica. E lá no podcast eu pretendo fazer isso. Inclusive, o primeiro livro que eu vou começar a analisar lá é o livro do Raimundo Faoro, Os Donos do Poder. Se você tiver interesse, ou souber de alguém que tem interesse, quiser compartilhar essa informação, o link para o canal do Telegram eu vou deixar aqui embaixo, tá certo? Então eu peço a vocês. Outra coisa que eu queria pedir é o seguinte: eu já reparei que muita gente assiste o vídeo e não curte. Então, se puder curtir o vídeo aí embaixo, botar um gostei, ajuda a... Não é nem que ajuda só a divulgar mais o canal, porque o YouTube, quanto menos envolvimento e engajamento tem das pessoas que assistem, mais ele entende que não é relevante. Então, se você marca o gostei, se você comenta alguma coisa, né, faz aí uma pergunta e tal, o YouTube divulga isso para mais gente e aí o nosso trabalho vai se ampliando, tá bom? Pessoal, obrigado, um abraço aí para vocês.